Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero com muita alegria saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao Senhor Jesus. Culto de ensino da palavra de Deus, os irmãos ainda chegando, meus irmãos. Terça-feira é uma missão desafiadora, chegar aqui no centro de Fortaleza. Mas graças a Deus, o povo de Deus vem, meus irmãos, com muita alegria, ouvir a palavra de Deus, adorar o nome do Senhor. E eu peço que todos os meus irmãos já nos coloquemos de pés. Vamos começar o culto ao Senhor, meus irmãos, lendo o texto bíblico, texto oficial desse momento devocional do culto. E está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 14, versículo 15, meus irmãos. Enquanto os irmãos já localizam, eu quero cumprimentar os nossos irmãos do nosso canal do YouTube, estão agora também participando do culto ao vivo. A gente percebe que quando abre a transmissão e aquele tempo de espera, muitos irmãos já ficam lá conectados, esperando abrir o culto. Que Deus abençoe todos esses irmãos de muitos lugares do mundo, aqui também da nossa cidade, do interior do estado. Que Deus abençoe a todos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu leio na Almeida Revista Corrigida. Diz assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. A igreja diz amém. Glória a Deus, meus irmãos. Essa leitura, ela faz parte da nossa jornada de leitura da Bíblia. Os irmãos sabem que toda terça-feira nós estamos ministrando uma mensagem condizente ao mês corrente em que estamos na nossa jornada do plano de leitura. Então é aquela referência, meus irmãos, desse ponto mais adiante que nós estamos alcançando hoje. Em breve, nesse mesmo culto, ouviremos uma palavra de Deus sobre isso. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu tenho aqui já um oferecimento de gratidão a Deus. O irmão Sandro, irmã Milena, oferece o culto em gratidão ao Senhor pela compra da casa própria. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe, irmão Sandro, irmã Milena. Celebramos a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus nos chama a nos alegrar com os que se alegram, meus irmãos. E nós celebramos a Deus, a vitória dos nossos irmãos. Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos incluir nesta oração, meus irmãos, o irmão Ismael. O irmão Ismael Gomes é um obreiro aqui da nossa igreja sede, cooperador do Ministério de Acolhimento da igreja, muito presente. O irmão Ismael, com a irmã Rosineide, não falta um culto nessa igreja. Terça-feira, domingo, às vezes vem domingo de manhã, de noite, e ele sofreu um acidente de moto. Enviou agora uma mensagem, agora já no finzinho da tarde, pedindo oração à igreja, há uma indicação da necessidade de uma cirurgia. Então vamos orar para que Deus possa tocar na saúde do seu servo e ele ser plenamente recuperado. Continuemos orando pelo nosso pastor Antônio José. Recuperação está, meus irmãos, entrando já na reta final. Se Deus quiser, nos próximos dias, nosso pastor estará de volta. Estamos esperando com boa expectativa o seu retorno e vamos orar por ele, pela irmã Janilda, por toda a sua família. Quantos irmãos precisam de oração? Todos nós precisamos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, e com os corações cheios de gratidão e alegria, porque esta é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, temos alegria, Deus, de viver esse dia na Tua presença, nesse fim de noite, Senhor. E o Teu povo vem à Tua casa, ouvir a Tua palavra. Ah, Senhor, somente a Tua palavra nos atrai aqui,
porque é o que nos importa, é o que nos interessa, Senhor. É ouvir a Tua palavra, é sentir a Tua presença, é adorar o Teu nome. Portanto, o Senhor é o centro desse culto, e é em Teu nome, é em razão da Tua presença aqui, que nós estamos aqui. Por isso queremos Te louvar, Senhor. Eu quero Te agradecer pela Tua igreja, o Teu povo que aceita esta solene convocação divina a um ajuntamento sagrado, e que esta noite seja mais uma vez, Senhor, uma noite marcada pela Tua presença no nosso meio, pela Tua palavra dirigida aos nossos corações, Deus, e pelo louvor sincero, Deus, alegre, festivo, que sai da boca da Tua igreja para Ti, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós queremos orar, Senhor, pelos Teus filhos, Te agradecer pelo irmão Sandro e irmã Milena, a vitória que eles trazem até a Tua igreja para celebrar conosco. Oramos pelo Teu servo irmão Ismael, que as Tuas mãos se estendam, Senhor, tocando a saúde do Teu filho, dando a ele, Senhor, pronta, rápida recuperação. Oramos pelo pastor desta igreja, nosso pastor Antônio José, irmã Janilda, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa dar, Senhor, pronta, rápida recuperação desse tempo, Deus, de recuperação da cirurgia. E é com esse sentimento que nós já Te agradecemos, porque Tuas mãos têm sido estendidas sobre a vida do Teu servo. Oro por toda a Tua igreja agora. Cada mão levantada representa um ato de fé, Senhor. Nós cremos em Ti, nós só temos a Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. É de Ti que vem o nosso socorro. Por isso nós Te pedimos e clamamos estas coisas, e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Podeis sentar, meus irmãos, e vamos juntos, com muita alegria, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus com cânticos nessa noite, juntos, em uma só voz, iniciando esse culto com o de número 8 da harpa cristã. Cristo, o fiel amigo. Vamos cantar com alegria, meus amados irmãos. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo Ele
Aleluia. Só Jesus. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 131 da harpa cristã. Desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor e na fé avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Cante o desejo. Proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Declare: eu desejo, ó Deus, de valor em valor, para que vejam Cristo em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você pode, se coloque de pé nesse momento. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia, mais uma canção, render a Ele a nossa adoração, tudo que temos de melhor. Amém, igreja? Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem
limpar as minhas mãos, purificar, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez declare, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eleve sua voz e declare mais uma vez, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Que privilégio que temos de adorá-lo nessa noite. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém.
Bom estar junto com a igreja, cultuando mais uma vez o nome do Senhor no nosso culto de ensino, nosso culto de doutrina. Meus irmãos, quero neste momento trazer alguns avisos, mas também apresentar alguns que estão nos visitando e mais também chegando para congregar juntamente conosco. Quero fazer primeiramente menção, meus irmãos, da irmã Valdeíla, da primeira igreja presbiteriana que está nos visitando hoje. Amém, está ali, que Deus te abençoe. Também quero fazer menção do nosso querido pastor Jair, sua esposa, irmã Patrícia. Pastor Jair está conosco hoje. Está aqui, meu amigo. Deus te abençoe. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. A igreja quer saudar os bem-vindos. Digam comigo, amém. Amém. Sejam bem-vindos. Quero também, meus irmãos, apresentar com carta de mudança, vindo ali da Missão Evangélica Resgatar, e carta assinada pelo pastor Humberto Feitosa de Alexandre, o irmão Carlos André Gomes Ferreira e sua esposa, a irmã Jusileide Domingos Saraiva Ferreira. Este casal pode colocar-se de pé, vem com carta de mudança, amém? Estão ali com a família, ali atrás. A igreja quer recebê-los agora também como aqueles que estarão juntando-se a esta porção do corpo de Cristo. Diz comigo então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Também quero fazer destaque, chegando para congregar conosco ali, vindos ali da nossa congregação de Praia do Futuro, casal Alisson Rodrigues e a sua esposa Nayara Sobrinho Ferreira Rodrigues. O Alisson, meus irmãos, e a Nayara vêm convocados, pelo nosso pastor e pela liderança da juventude para liderar o setorial 1A e liberados também e enviados, pelo nosso pastor Joaci. Pastor Joaci está por aqui hoje, amém, que está enviando aqui as convocações do pastor. São assim, meus irmãos, e os nossos pastores estão formando obreiros. E de vez em quando eles recebem aquele telefonema do nosso pastor dizendo: nós precisamos de alguém. E eles de coração aberto, mas também partido ao mesmo tempo, Porque é bom encaminhar, mas também perde ali um ativo na congregação. Mas sabendo, meus irmãos, que essa é a nossa missão, este casal chega. Cadê vocês, gente? Para a igreja conhecer vocês, fiquem de pé, ali estão. Chegando para congregar conosco aqui na igreja sede. Estamos chegando juntos, meu amigo. Também estou chegando. Então, a igreja quer saudá-los bem-vindos, diz comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, sintam-se em casa. Vamos à nossa agenda semanal? Vamos colocar na tela a nossa agenda semanal, meus irmãos. Ontem, segunda-feira, já vencemos a nossa programação, a nossa consagração que acontece todas as segundas. Hoje o nosso culto de ensino. Amanhã não temos nenhuma programação aqui no nosso templo sede, mas na quinta-feira, a partir de 14 horas, o nosso círculo de oração. Então você convidada para estar com as nossas irmãs aqui, que o Ministério de Mulheres que sempre dirige o círculo de oração. Sempre casa cheia, meus irmãos, palavra sendo exposta, orações específicas sendo feitas, e o Senhor tem operado maravilhas entre nós, e nós temos recebido testemunhos poderosos da ação do Senhor em meio ao seu povo, que se reúne para orar, para suplicar e para interceder pela sua igreja. Então, você é convidado a fazer parte do círculo de oração todas as quintas-feiras a partir de 14 horas. Também, nossa programação de domingo, nossa escola bíblica dominical a partir de 8 horas da manhã e os nossos 2 cultos de celebração, às 10 horas e às 18 horas. Enfatizando o horário de 18 horas, meus irmãos, porque se você conhece alguém que vai visitar, que de repente vem de outra cidade, ou alguém que nos assiste que vai estar em Fortaleza, é importante fixar bem esse horário, porque em muitos locais os cultos começam às 19 horas, 18h30, 19h30. Então, enfatize sempre bem esse horário, aqueles que desejam visitar a nossa igreja sede no domingo, cultos às 10 e 18 horas. Deixe-me também trazer aqui um lembrete da nossa rádio, Templo Central FM 102.3, a voz da Assembleia de Deus. Meus irmãos, a nossa rádio tem sido uma bênção. Sou um ouvinte, digamos assim, ativo no trânsito, Que é a hora que a gente tem
de ouvir a rádio no trânsito, e eu sou aquele ouvinte, meus irmãos, ativo e que fica ao mesmo tempo mandando mensagem para o Ademar Silva, porque eu sei que ele está ao vivo, e eu já fico pedindo a minha música, mandando o meu alô, e também fazendo as ponderações, dizendo: Ademar, essa música não tem nada a ver com agora. Eu digo às vezes a ele assim, e ele diz: mas pastor, o senhor já dá bom dia desse jeito? Eu disse: mas Ademar, eu acho. Então, bote aí uma música em inglês. Aí, pastor, é que tem gente que não vai gostar mesmo. Então, a gente faz essa brincadeira e está escutando a nossa rádio, uma programação, meus irmãos, dinâmica, que boa de ouvir, e tem abençoado muitas vidas e alcançado muitas vidas. Então, você é nosso convidado, até porque a nossa rádio também tem trabalhado o nosso plano de leitura devocional. Meus irmãos, estamos nos aproximando da 5ª semana, mais uma dessas semanas que a gente faz a pausa para refletir em tudo aquilo que a gente vem lendo ao longo dos meses passados. Então, na próxima semana é essa 5ª semana, e a gente vai fazer uma pausa para relembrar, fazer um resumão de tudo que a gente vem falando no nosso plano de leitura devocional. A gente já percorreu a história e a gente vem caminhando da criação, a gente agora está falando sobre o reino de Deus, sobre o Cristo revelado, e isso tudo será trazido em resumo, e a gente vai relembrar as verdades que foram ditas. A gente também pode aproveitar essa semana de pausa para colocar nossa leitura em dia. Meus irmãos, uma pergunta sincera: quem está atrasado na leitura do devocional? Levanta a mão com sinceridade. Olha aí, meus irmãos, temos muitas mãos atrasadas. Mas o Senhor não tarda, né? Então você aprende também isso lá no plano de leitura devocional, que é normal do ser humano esquecer-se um pouco, tá bom? Então você tenta também colocar em dia, e a sua leitura bíblica será fortalecida em nome de Jesus. Os 2 últimos avisos, a partir de domingo, dia 2, então nessa semana que vem, na outra, nós iniciaremos turmas do nosso curso de iniciação à vida cristã, no caminho do discipulado, para aqueles que aceitaram a Jesus, estão dando os primeiros passos e desejam batizar-se nas águas. Precisa fazer o curso de iniciação à vida cristã, no caminho do discipulado, e teremos também nova turma do curso Nossa Igreja, que é para aqueles que estão chegando para congregar conosco. E assim, depois que você faz a Nossa Igreja, você pode optar por ser membro dessa igreja, ou optar por não seguir em ser um membro dessa igreja. O curso Nossa Igreja é para isso, para que você conheça esta igreja, como ela pensa, como ela se organiza, o que ela demanda do seu membro e o que o membro pode esperar dela, e assim você fazer uma escolha consciente de ser um membro ativo desta igreja. Então, você é convidado para, caso ainda não tenha feito, matricular-se. Procure informações junto à nossa equipe de acolhimento na recepção, e você será informado e será matriculado também nesses cursos. Então, fique atento a todas as nossas programações e avise, meus irmãos, e participe da vida da igreja, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. É um momento de nós agradecermos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito, e fazer como o salmista, lá no Salmo 116, versículo 12, que ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Essa pergunta cada um de nós deve fazer. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios? Se nós imaginarmos, tudo o que nós temos foi Ele que nos deu. A nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, tudo é dádiva de Deus. Que nós podemos dar em retribuição a isso, né? Então, medite nisso, e vamos agora com muita alegria contribuir os nossos dízimos e ofertas para o sustento dessa obra, para os projetos sociais da igreja, para o trabalho missionário. Todos os trabalhos desenvolvidos por essa igreja são muitas frentes, muitas atividades, e todas elas requerem recursos, e os recursos vêm das doações, dos dízimos, das ofertas. Não recebemos nenhuma subvenção,
tudo vem do bolso do crente, que com muita alegria contribui para a sua igreja. Amém? Então convido os irmãos a orar ao Senhor e pedir ao Senhor bênçãos sobre todos aqueles que entendem contribuir. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, oh Senhor, porque tu tem cuidado de nós de forma especial, Senhor. Deus, tu tens, Senhor, suprido as necessidades do teu povo. Tu tem abençoado com saúde, com emprego, tem dado família, tem dado coisas maravilhosas. Oh, meu Deus, e nós só temos que te agradecer e contribuir para a tua obra, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas venham a conhecer o Deus que pode todas as coisas e que supre todas as nossas necessidades. Pai querido e amado, abençoa aqueles que estão momentaneamente impedidos de contribuir, meu Senhor, que tu possa, Senhor, providenciar um emprego, possa providenciar o sustento, possa dar prosperidade ao teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela.
sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, que louvores maravilhosos. Deus abençoe meu amigo pastor Jair, irmã Patrícia, meus irmãos que estão chegando com cartas de mudança. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Está ali também o irmão Raimundo Soldado, cultuando conosco hoje. Glória a Deus. A igreja recebe bem-vindo, irmão Raimundo. Digamos amém. Amém. Deus te abençoe, irmão Raimundo. Deus abençoe sua casa, meu irmão, meu amigo. Meus irmãos, falamos do Setorial 3, pastores. Meus queridos, hoje é o dia dos nossos pastores do Setorial 3 e eu vi muitos pastores aqui. Os senhores podem ficar de pé, meus pastores? Todos os nossos queridos pastores do Setorial 3. Glória a Deus. Pastor Adail. Bênção de Deus, muitos pastores aqui. A Igreja de Jesus quer saudar bem-vindo todos os amados pastores do Setorial 3. Digamos amém. Amém. Muito obrigado, pastores. Deus abençoe cada um dos senhores, suas famílias. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus novamente no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. É o texto que nós lemos inicialmente. Pastor Kelsey mencionou da nossa jornada, que estamos entrando numa quinta semana do mês, e a cada quinta semana, a cada mês que tem uma quinta semana, nós temos aquela pausa para revisar, para recapitular, mas também para colocar a leitura em dia. E os irmãos que vêm acompanhando esse mês sabem que nós temos estudado, meditado sobre a chegada do Messias. Cristo, enfim, chegou, meus irmãos, o Rei prometido chegou. Eu quero ler com os irmãos o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, ao longo dos últimos meses, especialmente desse ano, nós temos percorrido as grandes páginas da história da redenção. Nós temos começado desde fevereiro uma caminhada que se estende até o mês de novembro, falando do plano da salvação, do drama das Escrituras, o enredo da salvação. Há muitos nomes que damos a essa grande história da Bíblia. A Bíblia fala de uma única e grande história. E nós começamos essa jornada, meus irmãos, contemplando a criação do homem para a glória de Deus. Foi a primeira mensagem em Gênesis. Ali vimos a tragédia da queda, como essa queda rompeu a comunhão do homem com o Criador. E a partir dessa queda, meus irmãos, desencadeou uma série de consequências, atingindo e afetando todas as áreas e todas as dimensões da vida humana. Em seguida, no ato seguinte, nós vimos Deus tomando a iniciativa de restaurar, meus irmãos, aquilo que o pecado havia destruído. E Deus faz isso chamando Abraão. Esta foi uma mensagem que o nosso pastor pregou sobre o Deus de promessa, o Deus de aliança. E ali Deus estabeleceria com Abraão uma aliança, meus irmãos, que atravessaria os anos e as gerações. Num ato seguinte, essas mensagens elas estarão no formato de uma série no YouTube, para os irmãos poderem ver toda a sequência desse plano. Nós chegamos a Israel, a descendência de Abraão, agora no tempo, meus irmãos, da sua formação como povo, da sua peregrinação pelo deserto.
E nós aprendemos ali Deus conduzindo este povo. Esse povo, meus irmãos, por uma longa caminhada, por um longo caminho, até que enfim esse povo chegaria à terra prometida. E aí nós chegamos nos últimos meses para o foco agora se voltar para a crise de liderança do povo de Deus. Começamos em Juízes vendo como, meus irmãos, um estado em que não há uma liderança segundo o coração de Deus estabelece caos, desordem. E é assim que o retrato de Juízes nos apresenta. Nós meditamos sobre isso aqui e parece que Juízes é esse clamor por um rei segundo o coração de Deus. Esse clamor foi atendido porque Deus levantou este homem, foi Davi. E nós vemos que mesmo Davi, meus irmãos, não foi suficientemente capaz de dar ao povo o rumo, a solidez, a estabilidade espiritual desejada, porque também Davi era humano, tinha suas falhas, e por ter suas falhas, o povo foi afetado pelas próprias falhas de Davi. Nós chegamos então, meus irmãos, agora para um segundo momento, que é a vida de Salomão, e parece que Salomão projeta nele, na sua história, todo o anseio de expectativas que trouxemos até aqui. Porque diferente de Davi, Salomão recebe uma sabedoria única do próprio Deus, tem no seu tempo um reino de paz, amplia as fronteiras, os domínios do seu reinado, como nunca um rei conseguiu. E aí a gente olha para Salomão e para o seu reinado, e aí imagina, pronto, esse é o rei. Enfim, agora chegou o prometido rei para estabelecer a ordem e levar o povo de volta à aliança com Deus. Mas nem Salomão deu conta. E nós vimos que Salomão também falha, Salomão também peca, Salomão também se afasta do Senhor. E a partir de Salomão, a gente vai desconfiar de algo que vai se confirmar pelo próprio Deus através dos profetas logo em seguida. O problema do povo não era um rei, não eram as instituições fragilizadas, o problema do povo residia dentro do próprio povo. O problema de Israel era um problema do coração. E Deus começa a trazer à tona esse problema. E agora começa também a apresentar ao povo a expectativa futura, através das profecias, especialmente de Ezequiel e Jeremias, de que a ação de Deus futura não seria só reconstituir as instituições de Israel, não seria apenas restaurar o trono de Davi, como o povo esperava, mas, sobretudo, promover uma radical mudança dentro do próprio povo. É aí que Deus começa a prometer um novo coração, um novo espírito. E aí nós encerramos, meus irmãos, a última mensagem com aquela expectativa, porque Deus promete um novo coração, promete um tempo em que um governo estabelecerá uma nova e definitiva aliança com Deus. E aí é como se a gente terminasse o nosso momento passado, a nossa mensagem passada, nos perguntando: quando Deus cumprirá essa promessa? Quando surgirá este rei definitivo, este rei que quando sentar no trono nunca mais sairá dele? Porque isso foi que Deus prometeu, que um dia viria um descendente que quando fosse entronizado, o seu reino seria inabalável e nunca mais teria fim. Que rei seria esse? Que rei é esse? Quando esse coração novo, prometido por Deus, enfim, se tornaria realidade? Quando a história da redenção, meus irmãos, essa longa espera, chegaria ao fim? Meus irmãos, a história bíblica é uma grande saga, uma grande jornada em que este anseio, este anelo está, meus irmãos, pulsando no coração do povo. E aí nós chegamos nessa mensagem de hoje, porque nós abrimos as páginas do Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no texto que nós lemos, é nos apresentado uma das declarações mais importantes de toda a Escritura, porque depois de séculos de promessas, expectativas, silêncio profético, os irmãos sabem que entre o Antigo e o Novo há um silêncio profético de 400 anos, começa agora a entrar na história do povo de Deus um homem simples, humilde, carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E Jesus começa o seu ministério fazendo uma proclamação que mudaria definitivamente o rumo da história a partir de então. E essa
mensagem de Jesus é sintetizada nas palavras que Marcos descreve no capítulo 15. E ela é descrita, meus irmãos, em 4 afirmações. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mais poderosa notícia que a humanidade, enfim, poderia ouvir. Perceba, meus irmãos, que essas palavras, elas não anunciariam apenas o início do ministério público de Jesus, mas elas anunciam o início de uma nova era. O Deus que conduziu a história da criação, agora entra nessa história de maneira definitiva, na pessoa do seu Filho. A espera, enfim, havia terminado. O reino tinha chegado. A promessa agora começava a se cumprir. Enquanto eu pensava nesta palavra, e a gente escreve ela também para que ela fique roteirizada, para ser ministrada nas nossas congregações nos próximos cultos, me veio à mente isso, meus irmãos, o coração que nós trazemos para o culto. Talvez pessoas tenham chegado aqui trazendo expectativas de que alguma coisa na sua vida pessoal mude, circunstâncias no seu entorno mude. Quem sabe um problema familiar, uma porta que precisa se abrir, uma enfermidade que está, insistente, às vezes cronificada. É uma crise, talvez um sonho que finalmente se realize. Todos nós, de alguma maneira, vivemos esperando, meus irmãos, algo. Todos nós acalentamos sonhos, expectativas. Mas eu queria convidar a igreja para hoje olhar para além de nós, para além do que nós esperamos para nós. Porque o Evangelho é esse convite para uma realidade muito mais profunda, muito mais abrangente. Porque, afinal de contas, antes de Deus transformar coisas que diz respeito a nós, quem sabe circunstâncias que nos afetam diretamente, é preciso que nos lembremos hoje que o Deus que servimos é um Deus que veio mudar a história da humanidade. Ele olha para o mundo, ele olha para o cosmos, ele olha, meus irmãos, para uma realidade que se estende para além da nossa própria vida pessoal. É por isso que, meus irmãos, isso tem que ser determinante para a nossa existência, principalmente para a gente não se sentir isolado no mundo. Nós somos parte de um plano que é maior do que nós, e isso tem a ver com o objetivo e a razão pelo qual o Filho de Deus veio. Meus irmãos, a chegada dele apresenta-nos um novo capítulo, é a inauguração, meus irmãos, de uma nova possibilidade para o ser humano. Quando Deus entra na história, isso é definidor, meus irmãos, de um novo rumo e um novo começo para todos nós. Não se trata apenas de algo pessoal que Deus pode dar para resolver o meu problema de hoje, dessa semana. Deus veio fazer muito mais que isso na pessoa do seu Filho Jesus. E eu preciso que vocês olhem para isso, porque foi talvez a incapacidade de ver a amplitude, a extensão e a profundidade da vida e da razão pelo qual Jesus veio, foi que tantas pessoas cegas não foram capazes de crer nele, de abraçá-lo, de acolhê-lo. Essa é a ideia que começa agora, meus irmãos, a romper no nosso coração, porque é sobre esse momento decisivo que eu quero refletir com a igreja nesta noite. E eu quero dividir este sermão em 3 partes. Primeiro eu quero olhar para este tempo da espera que enfim terminou. O tempo da espera chegou ao fim. Depois eu quero olhar para o reino de Deus que agora entra na história. Porque se o fim da espera chegou, o que acontece? O reino chega. Essa é a mensagem de Jesus. O reino está próximo. Mas eu quero terminar esta mensagem de hoje mostrando que há um convite para a participação nesse reino que impõe sobre nós obrigações, expectativas de Deus quanto a nós. E a expectativa de Deus quanto a nós é que haja em nós a disposição do arrependimento e da fé. É essa caminhada que eu quero fazer com a igreja nos próximos minutos, com a graça de Deus. Então vamos começar com o primeiro ponto, meus irmãos. Isso está presente na mensagem que Jesus prega no versículo 15. Perceba, abra a Bíblia, o texto diz, e dizendo, o tempo está cumprido. Essa é uma afirmação que Jesus faz. E essa afirmação diz respeito ao fato de que aquele tempo da espera, enfim, tinha terminado.
Essa é a primeira palavra pública de Jesus em Marcos. Não é um convite, é uma declaração. Antes de dizer o que os homens deveriam fazer, Jesus começa por anunciar o que Deus fez. O tempo está cumprido. Repita comigo: o tempo está cumprido. Essa palavra é importante. A palavra tempo aqui, meus irmãos, escrita por Marcos, no grego, ela é escrita e traduzida da palavra kairos. Há pelo menos duas palavras comumente traduzidas por tempo na Bíblia: cronos e kairos. O cronos é o tempo do relógio, é o tempo do dia, da hora, dos segundos. Mas o kairos é um tempo oportuno, é um tempo específico. Este termo kairos, ele não descreve simplesmente a passagem de horas, de dias. Ele aponta para algo que Deus está fazendo, para um momento previsto e determinado por Deus. Perceba que Jesus está com essas palavras dizendo que a história chegou ao ponto para o qual sempre caminhou. Não se trata apenas da chegada de um novo período, mas do cumprimento do plano eterno de Deus. Paulo chama, por exemplo, esse tempo de plenitude dos tempos. Um autor muito conhecido que a gente lê e gosta de citá-lo, Kenneth Wright, ele fala que a chegada de Jesus, ela se dá no que a gente poderia chamar de tempestade perfeita. É como se concomitantemente ventos soprassem de todas as direções ao mesmo tempo. Sobre isso dissertou bem e escreveu bem nosso amado pastor Afonso no seu livro Entre o Antigo e o Novo, ao falar, meus irmãos, das condições que foram criadas pela ação do próprio Deus, que fez da chegada de Jesus, meus irmãos, uma chegada num tempo ideal. A gente lê a história e enxerga desta forma, e parece reconhecer que há um grande milagre, uma mão poderosa, movendo as coisas e fazendo aquele tempo ser o tempo exato pelo qual o Filho de Deus deveria chegar. E aí, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que os evangelhos insistem em olhar a vida de Jesus e apresentar Jesus a partir das Escrituras, a partir do cumprimento da palavra. Percebam que eles não querem apenas informar quem Jesus foi. Não é a intenção dos evangelhos, especialmente Mateus. Nós vamos ver isso repetidas vezes, Mateus dizendo: para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Ele sempre olhando Jesus e percebendo que todos os detalhes da vida de Jesus espelhava aquilo que foi dito acerca dele. Por isso que Jesus começa, e as primeiras palavras que saem da sua boca é: o tempo está cumprido. Chegou a hora que vocês tanto esperavam. Perceba, e a gente abre a Bíblia, e eu gosto tanto de ver isso, eu comecei a anotar e eu fiquei assim, meus irmãos, tomado de emoção. A gente abre o Antigo Testamento e numa pesquisa rápida percebe como cada etapa da vida de Jesus, como todos os detalhes que envolveu a vida de Jesus foi, meus irmãos, exaustivamente pronunciado pelas Escrituras do Antigo Testamento. Se a gente olhar, e aí é interessante, porque essa já é uma leitura que os apóstolos fazem, já é uma interpretação que eles fazem. Mateus fez isso muito bem, por ser um profundo conhecedor da tradição judaica, e ele tratou de relacionar Jesus à sua descendência abraâmica e davídica, e ele faz questão de mostrar claramente que Jesus é o rei prometido. Mas Paulo, por exemplo, faz isso também de maneira magistral. A carta de Gálatas, Romanos, são exposições riquíssimas de como Paulo enxergava Jesus à luz do Antigo Testamento, mostrando que aquilo que foi visto, que foi percebido no Antigo Testamento, eram na verdade prenúncios daquilo que se veria materializado concretamente na pessoa de Jesus. A gente abre, por exemplo, as epístolas aos Hebreus. Meus irmãos, é um grande tratado da liturgia hebraica, dos cultos, das festividades, e de como tudo aquilo era uma espécie de sombras, de prenúncios proféticos, daquilo que seria uma realidade plena, a pessoa bendita de Jesus. Quando a gente abre o Antigo Testamento, a gente percebe que nada que aconteceu com Jesus foi por acaso. Seu nascimento, por exemplo,
foi anunciado, ele cumpria plenamente a promessa feita pelo próprio Deus no proto-evangelho de Gênesis 3 e 15. A profecia de Isaías sobre o Emanuel, o próprio anjo traz à tona essa profecia e diz que Jesus seria o Emanuel. A sua origem em Belém cumpre, meus irmãos, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Sua fuga para o Egito e o retorno, meus irmãos, cumpre o que Osés escreveu no capítulo 11, versículo 1. O início do ministério de Jesus na Galileia cumpre plenamente a esperança messiânica que Isaías anunciou lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, sobre o povo que estava em trevas e agora via uma grande luz raiando, brilhando. Até mesmo a entrada de Jesus em Jerusalém, seu sofrimento, sua morte, os malfeitores, o silêncio dos acusadores, o lançamento de sorte sobre suas vestes, sua ressurreição, tudo isso foi descrito no Antigo Testamento. Você lê, por exemplo, Salmo 22, parece uma viva e contundente descrição em detalhes de como foi a morte de Jesus. E eu fiz questão de ler hoje de novo o Salmo 22, e quem conhece a história de Davi sabe que, embora aquele texto historicamente diga respeito a uma experiência pessoal de Davi, mas Davi não passou tudo aquilo do Salmo 22, porque aquele texto é profético. Ele fala de coisas ali que só aconteceram com Jesus, porque fala de Jesus. Você lê Isaías 53, meus irmãos, do servo sofredor, é sobre Jesus, o homem de dores, que levou sobre si nossas enfermidades. Um homem que foi desprezado, que foi tido como indigno. Tudo nas Escrituras aponta para ele. É por isso que quando ele chega, ele diz: o tempo está cumprido. Aquilo que vocês esperavam se cumpre hoje. Oh, meus irmãos, a gente olha e percebe então que Deus nunca improvisa. Há um livro de um autor extraordinário que diz: Deus não joga dados. Deus não joga dados mesmo. A ideia do livro é assim: Deus não trabalha com aleatório. Deus não depende, meu irmão, de circunstâncias aleatórias. Deus controla a história. Mesmo aquilo que parece fora do controle, aquilo que parece não ter sentido nenhum, não tem sentido para mim e para você, mas para Deus tem. No final, as coisas terminarão conforme Ele já tinha determinado. Quantos creem nisso podem levantar a sua mão e adorar o grande Deus da história? Aleluia! Porque a cruz não foi um plano emergencial, meus irmãos. A cruz não foi um plano B. Cristo não apareceu porque a história havia saído do controle. Desde o Éden, Deus vinha escrevendo uma única história. Cada promessa, cada sacrifício, cada profeta, cada rei, cada instituição apontava para Ele, para Ele, para Ele. Eu acho tão extraordinário que isso está desde o começo. Desde o momento em que Deus diz: da semente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Essa promessa, ela se torna numa pergunta retórica que passa e atravessa os anos, pastores. E a gente percebe que a cada homem justo que pisou na terra, em que os olhos dos homens voltavam-se para eles, as suas próprias vidas, era como se fosse uma grande exclamação: não sou eu, Ele ainda está vindo depois. A gente vê em todos esses homens, meus irmãos, essa indicação, desde os patriarcas, Abraão morando em tendas, dizendo: não sou eu, sou peregrino aqui, nada é meu. Isaac vem: não sou eu também. Jacó vem, diz: também não sou eu. Aí vem o filho de Jacó, que é Judá. Jacó já está velhinho, vai abençoar Judá, chama Judá de Judá. Eis que o cetro não se afastará de ti, e não se afastará de entre as tuas pernas, mas não se trata de ti. Virá um chamado Siló, é a ele que todos os povos e que todas as congregações haverão de olhar e congregar-se em torno dele. Vem grandes homens como Moisés, por exemplo, e você olha quem tem a grandeza de Moisés. Nunca um se levantou como ele para falar com Deus face a face. Chega um dia que Moisés faz questão de dizer isso: não sou eu, não sou eu. Um dia ele virá, Deus suscitará um profeta, não sou eu. Ele um dia virá, e quando ele virá, todos vocês ouvirão. Hoje vocês não ouvem. Hoje eu falo e ninguém me escuta. Hoje eu falo e ninguém obedece. Mas no dia que ele chegar,
Alamana, Gashura, Aramahaya. Eu vou parar por aqui porque eu poderia ir andando, meus irmãos. Porque aí a gente passaria pelos profetas, todos eles dizendo: passa por mim, não sou eu. Deve vir aí depois, não sou eu. Não me qualifico para a função, não cumpro os requisitos, não olhe para mim. Deve vir depois, deve vir mais adiante. E aí os olhos vão se voltando. Chega o tempo do silêncio profético. Vem João pelo deserto, e João já dá os primeiros sinais, porque João é aquele que vem preparar o caminho, e a mensagem de João é clara: preparai o caminho, endireitai as veredas. Eu estou vindo, mas depois vem um que é mais poderoso. Até que um dia ele chega, e quando ele chega, ele não aponta para mais ninguém. Não há mais nada a ser esperado depois dele. Ele mesmo levanta a sua voz e diz: o tempo está cumprido. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. É Ele dizendo: a espera chegou ao fim. Aquilo que Abraão contemplou de longe, hoje pode ser visto. Aquilo que Davi salmodiou, hoje está diante dos vossos olhos, caminhando pelas estradas da Galileia. Aquilo que Isaías, que Jeremias, que Ezequiel, aquilo que todos falaram, agora possui um rosto, agora possui uma voz, pastor Saturnino, agora tem um nome: Jesus de Nazaré. Aleluia. Essa verdade, ela fortalece demais, meus irmãos, a nossa fé numa noite como esta. Porque nós vivemos em um tempo de promessas instantâneas que falham, expectativas que constantemente são frustradas. Pessoas falham conosco. Decepções, meus irmãos, são experiências do nosso dia a dia. As instituições falham. Projetos são interrompidos. É preciso olhar para essa história e ver, meus irmãos, a fidelidade desse Deus. Porque a chegada de Cristo é Deus nos lembrando que Ele nunca abandona aquilo que Ele prometeu, que Ele vela para cumprir a sua palavra. A gente abre Mateus capítulo 1, e eu tive muito assim para pregar essa mensagem na genealogia de Jesus em Mateus 1, porque é maravilhoso aquela genealogia. Você vê os caminhos pelos quais Deus trilhou para chegar até o seu filho, gente. Passou por tanta gente complicada, que se olha demais, como é que a semente sobreviveu aqui nesse tempo? Como é que passa por gente assim, que não tem nome, não tem boa reputação, e Deus vai fazendo o caminho ser trilhado, gente, e nada interrompe. Esse é o meu, é o seu Deus. Eu não sei que promessas você acalenta no coração. Talvez os relógios humanos pareçam lentos, talvez a espera pareça longa, talvez você hoje experimente um silêncio angustiante de Deus, como se nada tenha sido dito sobre você, sobre o que você está passando. Mas a história de Jesus é a lembrança hoje que Deus traz a esta igreja, de que Ele sempre cumpre aquilo que fala, Ele sempre cumpre aquilo que promete. As suas promessas estão de pé. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Porque nesse a gente pode confiar, meus irmãos. Tem um hino lindíssimo da harpa que diz assim: de Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas. Quando o socorro terreno cessa, de lá não falha. Diz assim: de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, do lado dele não. Aí essa parte eu acho lindíssima. Só Deus para inspirar um negócio dele, gente. Se das estrelas o brilho cessa, mesmo que as estrelas parem de brilhar, mas as promessas dele continuam brilhando.
Esse é o teu Deus. Adore a Ele nesta noite. Exalte o nome dEle. Faça isso com alegria, com fervor, meus irmãos. Alamanaga, Shuraramahaya. Mas deixa eu caminhar, meus irmãos, porque chegamos agora ao segundo ponto. Porque a primeira parte do anúncio de Jesus é que o tempo está cumprido, a espera chegou ao fim. Bem, se a espera chegou ao fim, o que isso acontece? O que há agora, meus irmãos, de revelação de Deus quanto ao fim desta espera? O que há é que o reino de Deus agora entrou na história. Esta é a afirmação de Jesus. O reino de Deus está próximo. Perceba que essa segunda declaração ela é consequência da primeira. Porque o tempo se cumpriu, já que o tempo se cumpriu, o reino chegou. É isso que Jesus está dizendo. Mas aqui nós precisamos compreender, meus irmãos, o que Jesus está dizendo. Porque para muitos judeus, e essa é uma afirmação contundente, é tão interessante Marcos citar isto, Marcos destacar esta fala de Jesus, porque Marcos tem como um público-alvo imediato do seu escrito, meus irmãos, o público latino, romano. Marcos fala para irmãos, para pessoas que estão sob a égide de Roma, que conhecem, meus irmãos, o que é o poder do reinado de César, do governo de Roma. E ao falar agora dessas palavras de Jesus, o reino está próximo, é como se ele estampasse para nós leitores a grande contradição dos próprios judeus quanto à expectativa que nutriam, quanto àquilo que eles entendiam como reino de Deus. Afinal de contas, eles viviam subjugados por Roma, e portanto eles tinham expectativas políticas. Eles esperavam um Messias que restaurasse o trono de Davi, que expulsasse os invasores, que devolvesse Israel a sua independência nacional. Entretanto, Jesus surpreende a todos, porque o reino que ele inaugura é muito maior do que eles supunham. Eu comecei esta palavra dizendo que esta mensagem nos chama para um olhar que vai para além de nós. E aqui parece que a mensagem do reino, ela se impõe desta forma para aqueles ouvintes de Jesus. Afinal de contas, diferente do que eles pensavam, o reino que Jesus trazia não estava vindo pela força das armas, não chegava para conquistar Jerusalém, não chegava para reorganizar as instituições religiosas de Israel. O reino que estava chegando na pessoa do próprio rei. Eu acho tão incrível. Jesus olhando e dizendo, o reino está próximo. E os judeus olhando para Jesus e à volta dizendo, mas cadê o rei? Ouço uma voz, mas cadê o rei? Porque esse carpinteiro não tem cara de rei. Ele não tem pompa de rei, ele não tem jeito de rei. Ele não tem tamanho de rei, ele não tem origem de rei. Ele não tem postura de rei. Meus irmãos, é uma cegueira inexplicável. Eu já perguntei isso tantas vezes durante meus tempos de seminário, já faz alguns bons anos, gente, mais de 20 anos esse tempo. Mas como é que eles são tão cegos? Por exemplo, porque Deus deixou pistas tão evidentes de que esse reino chegaria assim, sutil, discreto, quase que imperceptível. Gente, veja a profecia de Daniel, veja a estátua, olha o que diz a estátua. Olha o que diz aquela grande visão de Nabucodonosor. O que há de pomposo ali são os reinos do mundo, pastor Saturnino. É o ouro, é a prata, é o bronze, é o ferro. Porque o que vem depois é uma coisa tão sutil que parece não ter valor nenhum. É o que? É uma pedra jogada sem mão, que derruba a estátua, e essa mesma pedra cresce e se faz uma grande montanha. O que há de incrível nisso? Foi isso que Nabucodonosor perguntou para Daniel. Tudo bem, Daniel, mas que pedra é essa? Capaz de demolir tudo, de destruir a estátua inteira. Aí Daniel serenamente diz, meu rei, essa pedrinha jogada, sem mão,
que esmagou a estátua é um reino que um dia virá. E aí Daniel diz, ele começará humilde, do jeitinho que foi a pedra, pequenininha, mas ele vai crescer, e ele vai estender seus limites por toda a terra. E o senhor quer saber de uma coisa, Nabucodonosor? O seu terá fim, o depois do senhor terá, o depois terá, o depois terá, mas esse da pedra lançada sem mão, nunca mais. Levante sua mão. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais terá fim. Esse é o reino que chega, gente. Essa é uma das grandes novidades do Evangelho. Porque o reino de Deus não é, antes de tudo, gente, um território. E aqui a igreja precisa ser confrontada. Porque não é um território, não é uma estrutura política, não é uma instituição visível. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é o governo soberano de Deus, manifestando-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. É por isso que Marcos não começa narrando um golpe político, nenhuma revolução social. Marcos começa apresentando um carpinteiro de Nazaré, caminhando pelas aldeias, chamando discípulos, curando enfermos, expulsando demônios, perdoando pecadores, anunciando boas notícias aos pobres. À primeira vista nada parecia compatível com a expectativa do rei. No entanto, era exatamente isto que era a chegada do rei. Aí você olha para o ministério de Jesus, e muita gente faz isso, e eu aprendi isso. A gente não pode ver o ministério de Jesus descolado da mensagem do reino, porque cada coisa que Jesus faz e diz tem a ver com o reino. Por exemplo, os sinais, os milagres que ele faz, meus irmãos, são evidências de que o rei agora já começava a desfazer os efeitos da queda. Vocês lembram da queda que pregamos na primeira mensagem? Cada demônio expulso, e por muitas vezes o rei expulsou. Aliás, os demônios morriam de medo dele. Cada demônio expulso era o anúncio de que o reino que estava chegando estava agora invadindo o reino das trevas, o reino dos homens. Estava invadindo para se impor, para dominar. Era o rei dizendo: cheguei para ficar. É tão incrível, gente. Você olha a história de Gadara, de como Jesus chega em Gadara, é impressionante, pastores. Jesus vai, atravessa aquela tempestade, e a gente percebe nos originais que aquela é uma tormenta que o próprio Satanás cria. Aí é uma mensagem para outro dia. Jesus chega em Gadara, e o texto diz que quando Jesus pisou em Gadara, ali tinha um demônio que comandava aquela aldeia. Se apossava de um homem, fazia daquele homem, gente, um escravizado incontido, um homem incontrolável. Os demônios correm até Jesus e dizem: por que viestes me perturbar? Porque isso é o reino de Deus, onde chega, aonde chega, aonde chega. Cada vez que Jesus curou o enfermo, era Jesus revelando que a criação agora começava a experimentar os primeiros sinais da futura redenção. Cada pecado perdoado era a demonstração de que Deus estava reconciliando o povo com o grande rei. Portanto, o reino não era apenas anunciado, ele estava acontecendo diante dos olhos de todos. Ao longo dos últimos meses nós vimos que a tragédia de Israel começa quando não havia rei. E aí depois descobrimos que Salomão não dá conta, Davi não dá conta. Mas agora Marcos nos mostra que essa espera terminou. O verdadeiro rei chegou. Mas ele reina de forma diferente dos reinos deste mundo. O reino deste mundo se consolida com governos que se impõem pela força. Cristo serve. Os reinos deste mundo se impõem pela autoridade. Cristo conquista o coração dos homens. Os reinos deste mundo preservam o seu trono, sacrificando o povo. Cristo estabelece o seu reino, se oferecendo em sacrifício pelo povo.
O cetro do rei Jesus é a justiça. Sua coroa é coroa de espinho. Seu trono é uma cruz. E é justamente ali, no momento em que a gente olha e diz: aquele que se fez rei está morrendo. Porque é isso que o olhar atento do rebelde, do incrédulo e do blasfemo diz. Aquele que se autoproclamou rei está morrendo. Mal eles sabem que naquele gesto de aparente derrota, Deus está ali. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Deus está espoliando, expropriando, empobrecendo, saqueando o reino das trevas. Deus está expondo publicamente a fraqueza do poder dos homens. É por isso que Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais poderosa do que a força dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É como dizer, Deus é tão poderoso que Ele zomba do poder dos homens e das trevas. E Ele chega e se impõe perdendo, aparentemente sendo vencido. Eu citei isso numa das minhas mensagens. Talvez o emblema mais contundente disso é a frase que fica sobre sua cabeça. Porque Pilatos manda colocar lá: este é o rei dos judeus. Os judeus, quando souberam da placa, ficaram revoltados, foram lá em Pilatos: não, tira a placa, ele não é o nosso rei. Não temos parte com esse homem. Isso é um sedicioso, o problema dele é com César. Oh meu Deus, eu fico lembrando disso, eu citei isso numa palavra aqui. Os judeus, ele não é o nosso rei. Zacarias viu o dia que ele vem glorificado. João falou, resplandecente, na sua coxa escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E haverá um pranto coletivo de todo Israel diante dele, olhando para ele e o admirando. E por um ato incrível, os anos passarão, ele carrega ainda no próprio corpo as marcas da sua cruz. Zacarias viu que mesmo no futuro escatológico, o Cristo glorificado traz nas mãos as cicatrizes. E ele haverá de ser perguntado: que marcas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: essas marcas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. É o rei, o seu rei. Isto fala muito sobre a igreja, meus irmãos, porque fala o tipo de igreja que devemos ser. Isto fala do tipo de reino que deveremos antecipar como sinal do reino que será planificado no futuro. Isso fala que o reino que nós representamos, ele não se manifesta quando a igreja é grande, quando tem um grande templo, quando tem políticos influentes exercendo cargos. A igreja não conquista por espaços, por reconhecimentos sociais. Ela não precisa disso. Ela não precisa de ninguém que a proteja. Ela não precisa de presidente que proteja. Ela não precisa de juiz que proteja. Ela não precisa de político que proteja. Ela é do rei. Ela pertence ao rei. Ela é comunidade do reino. Ela é guardada pelo rei. Ela está sob o governo do rei. E o reino começa em outro lugar. Ele começa quando os homens e mulheres se submetem ao senhorio do rei. Porque antes de transformar estruturas, Cristo transforma pessoas. Antes de mudar a sociedade inteira, Ele estabelece seu governo, seu reinado no coração de pessoas, de indivíduos. A gente quer mudar o mundo mudando as instituições. Gente, essa tentativa fracassará todas as vezes que a gente tentar fazê-la. O governo de Deus, Jesus disse, não está aqui, não está ali. Ele não pode ser materializado no tempo, no espaço.
O meu reino, o meu governo está dentro dos homens. É por isso que a igreja tem que continuar pregando o evangelho, porque o evangelho é a única possibilidade de mudança real, definitiva nas pessoas. O mundo só será diferente quando corações de homens se converterem a Jesus. O mundo só será outro quando corações de homens se converterem ao Rei Jesus. Meus irmãos, mudam leis, mudam pessoas, mas as crises continuam, porque a mudança verdadeira e autêntica e definitiva, ela só se dá quando os corações são governados pelo Rei. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto, e já estou indo para o final da palavra, os músicos podem vir chegando. Porque se a verdadeira mudança se dá dentro, a partir de uma mudança do coração, logo eu chego ao ponto agora, de afirmar que este reino exige uma nova vida, uma nova postura. E estas são palavras de Jesus para todas aquelas pessoas. Depois de dizer o tempo está cumprido, o reino está próximo, Jesus agora se volta para as pessoas e diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Perceba que essa terceira afirmação, ela revela agora o que Deus espera. Porque se o tempo se cumpriu e se o reino chegou, ninguém mais pode permanecer neutro. O evangelho não permite neutralidade, meus irmãos. A presença do rei no mundo exige uma decisão. É por isso que a primeira palavra de Jesus aos homens é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Infelizmente, ao longo do tempo, arrependimento passou a ser entendido apenas como remorso, como tristeza pelos pecados. Mas nas Escrituras, arrependimento é mais profundo. Arrepender-se é reconhecer que toda a vida estava orientada na direção errada. E agora, arrependido, nós voltamos completamente para Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento é abandonar o governo de si, para agora submeter-se ao governo de Cristo. Percebam como esta mensagem, meus irmãos, dialoga com tudo que nós vimos até aqui. Porque nos dias dos juízes, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nos dias da monarquia, Israel rejeitou repetidas vezes o governo de Deus. No mês passado, a gente viu que o governo de Deus agora se faz presente no coração humano, que agora é mudado e transformado. Ele é sensível a Deus. E aí chega Jesus para anunciar: o tempo desse novo coração chegou. O reino começa exatamente quando o homem deixa de ocupar o centro da própria vida e passa a reconhecer Cristo como Senhor. Isso dialoga com as últimas duas mensagens que preguei aqui. Mas perceba que Jesus não fala só de arrependimento. Jesus cita uma segunda afirmação. Ele diz: crede no evangelho. Arrependimento e fé são inseparáveis, meus irmãos. Se o arrependimento nos faz abandonar uma antiga direção, a fé é aquilo que nos une àquele que é capaz de nos conduzir na direção certa. A fé nos aproxima de Cristo. Se ao arrependimento cabe nos esvaziar da confiança em nós mesmos, é a fé que nos faz descansar inteiramente na obra de Jesus. É importante perceber o que Jesus diz. Como Jesus fala: arrependei-vos e crede no evangelho. Eu fiquei pensando nesse detalhe, porque Jesus não diz creia em Deus. Israel já dizia crer em Deus há muito tempo. O chamado agora é para crer no evangelho. O que é crer no evangelho? Crer no evangelho, escute bem isso, é crer que em Cristo Deus está realizando aquilo que nenhum rei, nenhuma lei, nenhuma instituição conseguiram fazer. Aqui nós encontramos a resposta para a promessa que foi anunciada por Ezequiel e que preguei no mês passado. Os profetas anunciaram que Deus daria ao seu povo um novo coração
E Jesus começa agora o seu ministério chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé, porque é exatamente assim que esta promessa começa a se cumprir. O novo coração prometido por Ezequiel, ele não é produzido por esforço humano, ele é concedido pela graça àqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, aqueles que recebem por fé a vida do Rei no seu coração. Percebam, meus irmãos, como é incrível. E essa é a mudança definitiva e verdadeira que Deus faz. Perceba isso. Não se trata de uma nova filosofia de vida, não é uma ética mais elevada, não é uma reforma religiosa. Ele veio fazer nova todas as coisas. É por isso que o Evangelho não vem apenas produzir pessoas religiosas, ele vem produzir novas criaturas. Ele não vem modificar apenas comportamentos, ele vem transformar a nossa própria natureza. É por isso que o Evangelho não vem melhorar a gente. O Evangelho não é descubra-se, veja o seu potencial, encontre o seu eu. Não, o Evangelho é negue-se a si mesmo, morra para si. Aleluia. Mas essa é a palavra que inaugura uma nova humanidade, meus irmãos. E esta palavra continua sendo a única esperança do mundo. Eu estava pensando nisso. Às vezes me entristece tanto de ver tantas igrejas distraídas, tantas pregações desconectadas disso. E eu fico pensando, meu Deus, esse mundo, essa sociedade nunca precisou tanto de igrejas bíblicas. Esta cidade nunca precisou tanto de genuínas igrejas. Não há uma tragédia maior do que abrir mão daquilo que podemos oferecer e somente nós temos para oferecer. E agora recorremos e buscarmos outras coisas, que outros inclusive fazem melhor do que nós. Porque se há algo que podemos fazer e fazemos bem feito, é anunciar este reino, é falar o Evangelho deste reino. A nenhuma instituição foi dado esse poder, meus irmãos. A nenhum homem, senão os discípulos de Jesus, foi dada esta mensagem a ser pregada. E eu estou no final desta palavra para dizer, o mundo nunca precisou tanto ouvir estas mesmas palavras de Jesus. Porque para um mundo em desespero, como é o mundo antes de Jesus, ele precisa saber que o reino é manifesto, que a espera chegou ao fim, que o desespero do Éden, de uma queda que parece absurdamente irreversível, não é mais a última palavra sobre a humanidade. A semente de Davi, a semente de Adão, a semente de Abraão chegou. O Filho de Deus é manifesto. É por isso que a única e mais autêntica e poderosa mensagem da igreja para esse tempo é esta: arrependam-se. Arrependam-se. Oh, meus irmãos, que Deus levante pregadores nesses dias para gritar em bom som pelas praças, pelas igrejas, nos púlpitos Brasil afora: arrependam-se. 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 Arrependam-se e credes no Evangelho. Esta é a palavra para esse tempo. Esta é a palavra para a igreja de Jesus neste tempo. Arrependam-se. Arrependam-se e crede no Evangelho. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Estamos muito preocupados em afirmar as pessoas, em confirmar o quanto elas são boas. Este evangelho, gente, guiado pelo viés de conformação, gente, é uma tragédia. É uma tragédia. Esse discipulado, sabe, gente, que fica
acalentando a pessoa nos seus pecados, porque ela é boa. O problema dela é um trauma. O problema dela é uma rejeição na infância. O problema dela é um casamento mal resolvido. O problema dela é um pai que não abraçou meu irmão. O problema é o pecado. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se e crede no Evangelho. Arrependam-se. Arrependam-se. Levante sua mão. Que esta seja a palavra de cada um dos pastores desta igreja. Que esta seja a mensagem da igreja de Jesus. Arrependam-se. Eu quero ler esta conclusão com a igreja. Oh, meus irmãos, o que nós esperamos é exatamente aquilo que Cristo veio oferecer: uma nova vida. E esta vida começa quando, pela graça de Deus, nos arrependemos, cremos no Evangelho e nos submetemos ao reinado de Jesus. Vamos ler essa parte juntos no 3, com muita alegria, para terminar esta palavra com o coração cheio de gratidão, para nós orarmos agradecendo a Deus por este culto. 1, 2, 3. Enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos encontre vivendo em arrependimento, firmes na fé e proclamando ao mundo a maior notícia da história. Deus entrou na história, o Rei chegou, o reino começou, e todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho recebe a vida que jamais terá fim. E a igreja diz: quantos receberam esta nova vida? Pode adorar o nome dele, adore com muita alegria. Podemos cantar ao Senhor um trecho de um hino. Se abalam, os povos se curvam, Adore ao Senhor. as bocas se abrem, as mãos se levantam. Cante. Só Ele é o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Cante cheio de alegria. Os reinos se abalam, Esse é o cântico de triunfo da comunidade do Rei. as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Eu quero ouvir você. Cante agora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. A igreja declara mais uma vez Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Aleluia. 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 Alamana gachura alamahai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aquele que foi humilhado um dia, meus irmãos, hoje ele é adorado. Hoje ele é glorificado nos céus, mas também na comunidade do seu reino que está aqui, na Tereza Cristina, nesta noite. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Quero chamar o pastor Saturnino aqui. Vai orar por nós, pastor Adail Salles, vai impetrar a bênção apostólica. Nós vamos orar, meus irmãos, por alguns pedidos de oração. Nós vamos orar, meus irmãos, pelo amado pastor José Francisco. Pastor José Francisco, amanhã estará sendo submetido, meus irmãos, a uma cirurgia catarata nos olhos. E Deus vai com ele nessa empreitada. E nós vamos orar por ele. Vamos orar também, meus irmãos, pelo amado pastor Afonso Sabino. Pastor Afonso, meus irmãos, esse dia aniversariou. Ele estava viajando domingo, a gente não pôde aqui orar por ele, mas eu disse: terça o senhor não escapa, nós vamos orar pelo senhor terça-feira. E ele está aqui, pastor Zé Francisco, domingo oramos por ele já, aniversariou, e pastor Afonso também, meus irmãos, dois servos de Deus, cooperadores do nosso pastor, honrados pastores dessa igreja. Homens que temos muita gratidão a Deus por tê-los conosco, meus irmãos. E eu quero bendizer a vida dos senhores, bendizer a Deus pela vida dos senhores. Vocês são bênçãos de Deus para essa igreja. A maturidade de vida, meus irmãos, os anos, a caminhada fiel ao Senhor, fiel à liderança dessa igreja, é um grande exemplo para as novas lideranças dessa igreja. Que Deus conserve os nossos pastores mais experientes por muitos anos, porque vocês são luz que ilumina o caminho para os mais novos trilharem. Deus vos abençoe. E temos dois deles aqui, pastor Afonso e pastor José Francisco. A igreja de Jesus quer saudar, meus irmãos, e dar parabéns a esses amados servos de Deus. Estendam as mãos e digam: parabéns. Amém. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe os senhores. Eu quero chamar o pastor Kelso, vai abraçar os dois aqui, em nome do nosso pastor, em nome da igreja. Podemos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos, servos de Deus. Pastor Saturnino, o senhor ora por nós. Glória a Deus. E nós vamos orar agora, meus irmãos. Pastor Adail Salles, a bênção apostólica logo em seguida. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por este santo culto. Oh, como é glorioso estar na Tua presença, Senhor, neste palácio, nesse recinto, com a gloriosa direção do Teu Espírito Santo, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, que nos visita, que nos renova, que nos dá graça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Viajamos dentro da Tua palavra, Senhor, que coisa gloriosa. Eis aqui a Tua igreja agradecida pelo alimento espiritual desta noite, Senhor, pois a Tua palavra é gloriosa e sublime aos nossos corações. Pai, queremos Te pedir agora, agradecer a Ti pela vida desses dois santos Teus, Senhor, pastor Afonso Sabino, pastor José Francisco, Senhor, Teu servo. Muito obrigado por mais um ano de vida que Tu concede aos Teus servos. Continua dando graça, saúde, vitória, Senhor, pois a Tua bênção, aleluia, enriquece e não nos acrescenta dores. Abençoa Teu servo, pastor José Francisco, que vai submeter essa cirurgia oftalmológica, Senhor, que não seja só as mãos do médico, mas as Tuas mãos, Senhor, dando vitória ao Teu servo. Pai, o nosso querido pastor Antônio José, visita Teu servo, Senhor, neste momento. A Tua igreja está aguardando essa vitória completa, Pai, porque Tu faz infinitamente mais, além do que a gente possa pedir ou pensar. Agora nos despede na Tua santa paz, Senhor, que alegria voltar para os nossos lares, Senhor, agradecidos a Ti, porque a Tua voz foi aos nossos corações. A igreja também que está online, Senhor, que está assistindo, acompanhando, que a Tua bênção também os alcance. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te suplicamos e já Te agradecemos. A igreja do Senhor Jesus Cristo diz amém. Amém. Glória a Jesus. Que o santo e poderoso amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
repousem sobre nós, a sua igreja, hoje e eternamente. Os santos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.